Amados filhos e filhas de Deus, meus irmãos e minhas irmãs na caminhada de fé. O evangelho que acabamos de ouvir, ao escutar aquelas frases primeiras, não se perturbe o vosso coração, tendes fé em Deus, tende fé em mim, passou pela minha memória aqueles momentos que ao longo do meu ministério eu celebrava, porque eu fazia questão nas exéquias, na encomendação dos corpos, quando ia pelas casas, este evangelho usar, para pregando naquele momento de dor e de sofrimento que família enfrenta, de tristeza e de perda, não deixar de anunciar a esperança. A esperança e motivar as pessoas, não cair com eles no desespero e na tristeza, ter compaixão, mas no mesmo tempo também mostrar o caminho, aquilo que Jesus anuncia, não se perturbe. Não se deixe perturbar e afundar. Tudo tem solução. Se você tem fé em Deus, acredite em mim. Para toda situação que você enfrenta, tem uma saída certa para cada um. Passamos pelos momentos de dor, de tristeza, de perturbação, mas maior que tudo isso tem que ser a nossa fé, porque ela que vai nos levantar, nos ajudar a enxugar as lágrimas. Temos que fazer como diz na carta São Pedro, da segunda leitura, Jesus tem que ser pedra angular, a rocha onde a gente constrói a nossa vida, nossos pensamentos, desejos e nossas ações, fundamento e base. Se isso acontecer, então nada conseguirá nos perturbar, derrubar, apesar de todas as adversidades que vamos passar pela vida. Todos, até aqueles que às vezes pouco ligam para a igreja, para Deus, conhecem essa frase, a resposta que Jesus dá: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nessa ordem exata. E ao refletir essa palavra, eu consigo hoje assimilar e entender bem que temos que caminhar quando Jesus é a pedra fundamental da minha vida. Eu tenho que me esforçar para caminhar por este caminho da paz, da verdade, do amor, da justiça, da misericórdia, sempre caminhando de qualquer jeito, não. Sempre na verdade que vem de Deus, para conseguir a vida, não apenas aqui, mas a vida eterna, porque esta é a finalidade. Tenho que conviver com Jesus, para não ser por ele questionado. O apóstolo pede: mostra-nos o Pai. Mas, Filipe, você que convive comigo, escutou tantas pregações, acompanhou milagres que eu realizava, e você não percebe, não entende que pela amizade e intimidade com Jesus a gente conhece o Pai, porque nós somos um na perfeita unidade. Eu não faço nada que pudesse desagradar o Pai, que fosse contra a vontade dEle. Então quem me viu, viu o Pai. E isso tem que te bastar. A intimidade como Jesus nos leva pelos caminhos do bem, na verdade, a vida eterna. A intimidade como Jesus nos revela coisas ocultas e misteriosas de Deus. Desse jeito devemos agir, pensar, isso devemos almejar e crescer nestas coisas
que vem do alto. E lição prática nos dá a primeira leitura. Seu Joselito, nossos diáconos permanentes, acordei ele. Eles já conhecem de cor essa leitura. A gente usou ao longo da formação na ordenação dos diáconos, também foi usada junto com aquele evangelho sobre bom samaritano, porque a gente batalha e luta para que nossa escola diaconal tenha essa espiritualidade samaritana. Mas vamos pensar e analisar aquilo que acontece na comunidade da igreja, porque nós somos uma comunidade concreta de pessoas de osso e carne, pessoas que sentem, que enfrentam a convivência fraterna. Cresce o número dos fiéis. E observam bem, desde o início, quando o número de fiéis aumentava, a comunidade por si mesmo fazia obras de caridade. Quem entrava na comunidade não passava necessidades. As viúvas, os órfãos, os pobres, necessitados foram socorridos. Mas quanto aumenta o número, as necessidades, trabalhos, serviços, diaconias surgem e aumentam. E tem que se organizar. Perceberam os apóstolos, e é intrigante aquilo que Pedro fala. Não é certo que nos deixemos a pregação da palavra de Deus para servir às mesas. Interessante. Não é certo. Ele não fala não é justo, não deve ser feito. Não é certo. Temos que colocar as coisas em ordens. Tem que se servir às mesas, mas este serviço não pode, em hipótese nenhuma, atrapalhar a pregação da palavra. Eu não posso gastar tempo somente para isso e deixar a pregação da palavra, porque a pregação da palavra, semeando a palavra de Deus, que a gente semeia a fé, se eu não pregar a palavra, como vão conhecer o nome de Jesus? Pense sobre isso. Pense. Não se fala não fazer obras de caridade, serviços, diaconias, de atender aos pobres, mas em primeiro lugar temos que pregar a palavra de Deus. Através da palavra de Deus a gente semeia a fé. E semeando a fé, a gente consegue mais colaboradores, mais pessoas dispostas para nos ajudar. Diz a primeira leitura que a proposta agradou a todos. Todos entenderam que tem que ser feito desse jeito. Primeiro a igreja tem que pregar a palavra de Deus, anunciar o Evangelho. Depois, movidos pela fé, a gente vai encontrar, porque não todos pregam, não todos fazem de tudo. Então a gente escolhe 7 homens cheios de fé do Espírito Santo, dispostos a servir. Vamos impor as mãos sobre eles e eles vão ajudar, organizar, para que ninguém que precisa de ajuda material, de comida, não sofra o esquecimento, não se sinta omitido ou desprezado. Isso agradou. Mas quando é feito em ordem, isso produz frutos bons, benefício para todas as pessoas. Primeiro, a pregação da palavra. Eu me lembrei e me questionei, vejam bem como é a realidade. Isso mostra que ainda precisamos pregar mais, com mais intensidade. Nobre pensamento de Padre Herenaldo colocar esta cesta. Aqui é prova, minha gente. Não falo da fé de vocês, da nossa, porque eu me coloco no meio de vocês. Não é grande. Não é grande. Vejam bem, com facilidade a levantei.
Se cada uma das famílias trouxesse uma vez por semana pouco, essa cesta transbordaria. Não se sintam ofendidos por aquilo que eu falo e mostro. Se uma vez por semana a gente dividir pelo menos um pouco, essa cesta nunca ficaria vazia. É essa a realidade. Por que não conseguimos? Porque às vezes a gente esquece. Por que a gente esquece? Porque ainda falta Jesus criar raízes na nossa vida. E a gente não pega esse costume, espera que outros façam, mas também é nossa parte. Ninguém fala, tira da boca do seu filho, arranque tudo da sua despensa. Mas se cada um de nós, trouxesse um pouco, nunca ficaria vazia esta cesta. Vamos pensar sobre isso. Se de verdade queremos que Jesus seja o caminho, a verdade e a nossa vida atual e eterna, temos que concretamente fazer. Com gestos pequenos. Como eu falei, pequeno. Não aquilo que caiu no chão e não presta. Mas separe um pouco e enche. Vamos juntos colocar esse desafio para a nossa vida, concretamente. Vamos mostrar que de verdade Ele é fundação da nossa vida atual e também da nossa vida futura. Que Ele seja de fato, concretamente, no dia a dia, nosso companheiro da caminhada, iluminados por esta verdade divina, a gente, desde já caminhando, não se deixa perturbar, nem confundir. Chegamos juntos à vida eterna. Amém. Amém? Creio em